A mensagem de hoje é a vitória de Jesus sobre o diabo. Nós vamos estar meditando nas Escrituras, procurando compreender um pouco melhor como Jesus venceu o diabo, que é um dos grandes inimigos das pessoas, como Jesus triunfou sobre ele. Nós vamos ler vários textos bíblicos para a gente poder compreender um pouco melhor o que a Bíblia ensina sobre isso. No início, o diabo se rebelou contra Deus e fez Adão e Eva caírem em pecado. O diabo foi criado por Deus, era um anjo de Deus, mas ele se rebelou contra Deus, se afastou de Deus. Um terço dos anjos se juntaram com ele nessa rebelião. E daí para frente o diabo passou a ser um ser mau. E um dos grandes desejos dele, depois que foi criado o ser humano, era destruir a criação de Deus. Destruir os seres humanos. Porque as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Foi a coroa da criação de Deus, como se diz. O principal da criação de Deus foi o ser humano. E o diabo nunca ficou feliz com isso. Sempre sentiu inveja do ser humano e queria destruir as pessoas. Por isso que no início, já no jardim do Éden, onde estava Adão e Eva, o diabo aparece lá e, falando com a mulher, ele tenta a mulher a comer do fruto proibido. E a mulher come do fruto proibido, desobedece à ordem de Deus. E depois ela também dá ao homem que estava com ela, Adão, que também come, desobedece a Deus, e os dois caem em pecado, caem na tentação do diabo, usando ali a serpente, no jardim do Éden, caem em desgraça e morrem espiritualmente por causa da tentação do diabo. E o diabo acaba conseguindo uma vitória parcial, porque ele conseguiu o que ele queria, ele conseguiu afastar o ser humano de Deus, conseguiu afastar as pessoas que foram criadas por Deus, ele conseguiu afastá-las de Deus. Por causa desse pecado, as pessoas caíram em condenação. O diabo com certeza ficou muito feliz com isso e se sentiu vitorioso. Só que a história não termina aí. Em Gênesis 3,15 há uma profecia que Deus falou. Deus mesmo falou o que ia acontecer. E lá em Gênesis 3,15 a palavra de Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui Deus está falando com a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. A serpente, no caso aqui, que tinha sido possuída por Satanás. Este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então foi profetizado aqui que haveria uma morte dupla, que a serpente picaria o calcanhar do descendente da mulher, e ao mesmo tempo esse descendente da mulher, ele ia pisar na cabeça da serpente, ele ia ferir a cabeça da serpente. Então era uma morte dupla, porque uma picada de uma serpente peçonhenta significa morte. Aqui significava morte. E também a ferida na cabeça da serpente também significava morte. A gente vai entender como é que no futuro isso aqui se concretizou. Então quando Jesus nasceu, já indo mais para frente aqui na história, quando Jesus nasceu, o diabo, atento a tudo que estava acontecendo, passou a atacar ferozmente Jesus, com o intuito de destruí-lo, e assim evitar o cumprimento da profecia. Então o diabo estava atento ao que estava acontecendo, porque o diabo é sagaz, ele é esperto, ele sabia que Deus haveria de cumprir essa promessa que ele tinha feito. O diabo ia fazer de tudo para que Deus não cumprisse. Na cabeça dele, ele achava que ele poderia impedir Deus de cumprir isso. Então ele estava atento ao que estava acontecendo. Quando os anjos apareceram, prometendo que ia nascer o Salvador,
que é Cristo, o Senhor, que ia salvar o mundo do pecado, que ia ser o salvador do povo de Deus. O diabo ficou atento a isso. Ele viu quando o anjo apareceu para Maria, para José, ele estava olhando tudo. Então, quando Jesus nasceu, o diabo começou a atacá-lo ferozmente. Ele queria de todas as maneiras destruir Jesus, porque ele não queria que nascesse esse descendente da mulher que ia pisar na cabeça dele. Ele já queria destruir ele logo de cara. Então nós vemos, durante a história de Jesus, várias tentativas de Satanás com o intuito de destruir Jesus, para tentar evitar que essa profecia que Deus disse lá em Gênesis 3,15 se cumprisse. O diabo não queria ser ferido na sua cabeça. E ele queria destruir Jesus, o Salvador prometido. Ele achava que ele poderia fazer isso, que ele tinha condições de fazer isso. O diabo é muito orgulhoso e arrogante, ele não se entrega. E ele atacou Jesus desde o seu nascimento. Então nós vamos ver aqui um pouco, rapidamente, quais foram esses ataques do diabo contra Jesus e como o diabo tentou vencer Jesus para que Jesus não ferisse a sua cabeça, como havia sido prometido por Deus. Em Apocalipse 12, versículo 4 e 5, a gente vai ver, numa linguagem simbólica, sendo relatado em Apocalipse, como o diabo atacou Jesus já no seu nascimento. Então, Apocalipse 12, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aqui está falando no texto do dragão, que numa linguagem simbólica é o diabo. E as estrelas do céu são os anjos que ele arrastou junto consigo na sua rebelião, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A mulher aqui, no caso, não é Maria. Embora Maria tenha sido a mãe de Jesus, mas na linguagem simbólica de Apocalipse, a mulher que está para dar à luz é a nação de Israel, da onde veio Jesus, da onde veio o descendente da mulher, que ia ferir a cabeça da serpente. Então, Satanás, o dragão, se pôs na frente da mulher para devorar o seu filho quando nascesse. Essa era a intenção dele: devorar Jesus, destruir Jesus, acabar com Jesus assim que ele nascesse, para que Jesus não viesse a ser um problema para ele, para que Jesus não cumprisse a sua missão de vencê-lo. O diabo não queria que Jesus nem nascesse. Então o dragão se coloca na frente da mulher para tentar impedir que o filho da mulher nascesse. Só que nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aqui é Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui já fala da ascensão de Cristo. Vamos ver outro texto, Mateus 2,16 diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Nós vemos aqui no relato de Mateus que quando Jesus nasceu, Herodes, usado por Satanás, deu esse decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele não queria que Jesus nascesse, porque tinha sido anunciado pelos magos que tinha nascido o rei dos judeus. E Herodes, aqui usado por Satanás, queria acabar com Jesus, queria matar Jesus. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O intuito dele era que Jesus estivesse no meio dessas crianças. Só que milagrosamente Deus dá livramento para Jesus e não permite que Jesus fosse morto. Jesus vai para o Egito com a sua família para ficar livre dessa perseguição de Herodes. Mas por trás da perseguição de Herodes estava Satanás tentando matar Jesus.
Nós vemos também na tentação no deserto, quando diz lá em Mateus 4:1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo sabia que o diabo queria tentar Jesus, porque agora o diabo queria vencê-lo de uma outra maneira, não destruindo ele, mas procurando fazer com que Jesus se submetesse a ele, reconhecesse ele, Satanás, como um Senhor e o adorasse. Esse era o intuito de Satanás, receber a adoração. Então, na tentação no deserto, que o Espírito levou Jesus para lá, com o propósito de que Jesus vencesse o diabo na tentação. Mas o propósito do diabo lá era vencer Jesus. Então ali estava se travando já uma batalha de Jesus contra o diabo. E o diabo queria subjugar Jesus, fazer ele se submeter, tentá-lo para que ele pecasse contra Deus e para que ele se prostrasse diante dele, reconhecendo ele como Senhor. Era o que Satanás queria. Só que ali foi a primeira grande derrota de Satanás, porque Jesus venceu ele na tentação. Jesus não cedeu à tentação. Jesus não cedeu à tentação e Jesus triunfou sobre Satanás ali naquela tentação. Jesus permaneceu fiel a Deus. E Jesus no final repreende Satanás e Satanás vai embora. Segundo a palavra de Deus diz, até momento oportuno. Mas naquele momento ali, Satanás quis fazer com Jesus o que fez com Adão e Eva. Mas ele não conseguiu. Porque o segundo Adão, que é Cristo, ali na tentação no deserto, ele obteve já vitória sobre Satanás. Não era ainda a vitória completa, plena, mas foi como se fosse o primeiro round, foi vencido por Jesus, ali o diabo já saiu envergonhado. E por último aqui, na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi o cenário de uma grande batalha espiritual. A maioria das pessoas não percebe o que estava acontecendo ali na cruz. As pessoas só conseguem ver Jesus sofrendo, Jesus morrendo, mas não percebem que ali estava sendo travada uma batalha. No Salmo 122 até diz que ele estava com as feras, em alusão aos demônios que estavam rodeando ali todo aquele lugar, aquela atmosfera, porque o diabo estava ali na cruz do Calvário, tentando mais uma vez vencer Jesus. Esse era o intuito do diabo. Ali na cruz foi travada a batalha decisiva. Ali foi travada a batalha que ia realmente definir quem ia ser o vencedor. Se ia ser Jesus ou se ia ser o diabo. E a batalha aqui não era, como alguém pode imaginar, uma batalha num sentido físico, porque Satanás não teria chance nenhuma. A batalha aqui era de Jesus, como homem, como Deus encarnado, mas como um homem também, fiel, perfeito, que venceu Satanás mediante a sua obediência, sem usar da sua força como Deus, sem usar da ajuda dos anjos, apenas por meio da sua fidelidade a Deus, apenas por meio do seu compromisso com o Pai. Jesus estava vencendo Satanás com essas armas, de uma maneira como homem, ali Deus encarnado nele, sendo fiel a Deus, cumprindo a palavra de Deus e cumprindo o propósito de Deus. Foi dessa maneira que ele venceu Satanás. Então, ali na cruz do Calvário, outra coisa interessante, o diabo ele queria destruir Jesus na cruz. Muitas pessoas pensam que o diabo não queria que Jesus fosse à cruz. Até citam a passagem de Pedro, quando Pedro diz para Jesus, não, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá, quando Jesus fala que ele ia para Jerusalém e que ele ia ser morto. E aí Pedro fala, não, Senhor, isso não te acontecerá. E Jesus diz, arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Tu não cogitas das coisas que são de Deus, mas das coisas dos homens. E ali as pessoas pensam que Satanás estava tentando evitar de Jesus ir à cruz. Na verdade eu vejo que ali Satanás estava mais ou menos dizendo assim, não, Senhor, não se preocupe, pode ir tranquilo, não vai acontecer nada. Sendo que na verdade ele estava planejando
de matar Jesus lá. Esse era o desejo de Satanás. Satanás não conseguia perceber que na cruz Jesus ia conquistar a salvação para nós. Satanás, assim como o restante das pessoas naquela época, achava que Jesus era um libertador apenas humano, que ia ser um rei em Israel, que ia liderar Israel numa revolução humana para trazer libertação ao povo de Deus ali. E como rei humano, Satanás achava que se o matasse, ele iria vencê-lo, ele iria destruí-lo. Então o intuito de Satanás era levar Jesus à cruz e matar ele na cruz, porque ele achava que ali ele ia estar vencendo. E eu vou provar isso aqui na Bíblia, em Lucas 22, versículo 3 e 4, tem uma coisa interessante. Lucas 22, 3 e 4 diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que era um dos discípulos de Cristo, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Então veja só, Satanás entra em Judas. E Judas imediatamente vai falar com os principais sacerdotes, com os capitães, de como entregar Jesus. Os sacerdotes estavam procurando uma oportunidade de como prender Jesus, porque eles queriam matar Jesus, mas eles não sabiam como. Então o intuito deles era matar Jesus. Só que eles não sabiam como fazer para não causar uma revolta no povo, porque a cidade de Jerusalém estava lotada de pessoas na época da Páscoa. Então Satanás tem a grande ideia de usar Judas. Então Satanás entra em Judas e leva Judas a entregar Jesus aos sacerdotes, a armar um plano para entregar Jesus, para traí-lo e entregá-lo para ser morto. Então quem entra em Judas é Satanás, com o propósito de levar Jesus à morte. Então Satanás queria que Jesus morresse. Ele achava que ele ia estar vencendo Jesus dessa maneira, matando ele, como desde o início ele quis fazer. Como diz lá em Apocalipse, que ele se posicionou na frente da mulher para devorar o filho quando nascesse. Era o intuito dele destruir Jesus, de alguma maneira. Lucas 22, 53 diz também, Jesus fala assim: tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Olha o que Jesus diz. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, esse é o momento de vocês, homens mundanos, incrédulos, e que estão sendo usados pelas trevas. As trevas é que estão prevalecendo nesse momento. Esse é o momento das trevas. É o momento que as trevas estão dominando. E aí o que acontece nesse momento que as trevas estavam dominando? O poder das trevas. Jesus é preso e é levado à cruz. Então o poder das trevas agindo ali, Satanás leva Jesus para a cruz. Aquelas pessoas que condenaram Jesus não foram de si mesmas, mas elas estavam sendo usadas pelo inimigo. Ali era o diabo que estava por trás delas, querendo levar Jesus à condenação. Só que aí é que chega a grande ironia da história. O que é interessante nessa história é que na cruz, Jesus venceu o diabo. Exatamente no lugar, da maneira que o diabo achava que estaria vencendo Jesus, que estaria destruindo o Filho de Deus. E assim ia prevalecer, ia evitar da profecia se cumprir. O diabo não sabia, mas ele estava ajudando o plano de Deus a se cumprir. O plano de Deus que era que Jesus morresse na cruz para a salvação da humanidade. Satanás estava ajudando a se cumprir o plano de Deus, só que ele não sabia. O intuito dele era destruir Jesus. Só que quando ele leva Jesus para ser crucificado, age de todas as maneiras para que Cristo morresse. Na verdade, a aparente vitória de Satanás ali era a sua grande derrota. Só que ele não tinha percebido isso. Ele não percebeu isso, é claro, senão ele não teria feito tudo o que fez. Então, nós vemos o que Jesus fala em João 12, versículo 31, Jesus diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo.
e agora o seu príncipe será expulso. Olha o que Jesus diz. Chegou o momento de ser julgado este mundo, falando do sistema. E agora o seu príncipe, quem é o príncipe deste mundo? O Deus deste século, que a Bíblia diz, é o diabo. E Jesus disse, o seu príncipe será expulso. Jesus estava falando aqui um pouco antes da crucificação, falando do que ia acontecer na crucificação. Satanás, se ouviu aquilo ali, não acreditou no que Jesus disse. E Jesus diz mais, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus estava aqui já falando de como ele iria morrer, sendo levantado na cruz. E ele fala que nesse ato dele ser levantado na cruz, ele iria atrair todos a ele, todas as nações, todas as pessoas que crescem, de todos os povos. E outra coisa ia acontecer, o príncipe deste mundo seria expulso. Então Jesus já estava profetizando aqui a sua vitória. E aí em Colossenses 2, 14 e 15 tem um dos textos que eu acho mais maravilhosos da Bíblia, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, Jesus que cancelou esse escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então veja só, para a gente poder entender, que escrito de dívida era esse? Que constava de ordenanças. Era como se fosse um manuscrito feito à mão, que constava de todas as ordenanças da lei, que o ser humano não conseguia cumprir, e que por isso estava em dívida. Então ali falava do que a gente deveria fazer. É claro que esse escrito fala de maneira figurada. É um escrito de dívida, falando da dívida que nós tínhamos por não conseguir cumprir a lei de Deus, a vontade de Deus, e que por causa disso estávamos debaixo de dívida, ou seja, de condenação para com Deus. Então nós tínhamos essa dívida para com Deus. Só que o que é que Jesus faz? Jesus, com a sua morte, ele cancela esse escrito de dívida que era contra nós, nos era prejudicial, nos prejudicava, porque a gente estava debaixo de condenação. E o que que diz que Jesus fez? Jesus encravou ele na cruz. É claro que não há um papel lá na cruz cravado, não houve de verdade. Isso aqui foi uma linguagem simbólica para dizer o quê? No momento da crucificação, no momento que Jesus estava morrendo por nós, ele pegou a dívida que nós tínhamos contra Deus, a dívida que a humanidade tem contra Deus. Ele pegou essa dívida e cravou na cruz. Ou seja, em outras palavras, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus derramou seu sangue para pagar a Deus, não ao diabo, pagar a Deus o preço que a justiça de Deus requeria pelos nossos pecados, para que a gente não estivesse mais debaixo de condenação. Então Jesus pega a nossa dívida e crava lá. Ele paga com o seu sangue aquela dívida. Foi saldada a dívida. Ele pagou totalmente, com todo o seu sangue que foi derramado na cruz. Ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. Os pecados passados, presentes e futuros. Ele cravou na cruz. Com o seu sangue, ele conquistou essa libertação. Ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então o que que acontece? Diz o texto, continuando, Colossenses 2, 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que foi que aconteceu na cruz então? O diabo, ele se aproveitava da nossa condenação, da nossa queda no pecado, para nos acusar diante de Deus. O texto de Apocalipse 12 diz que ele é aquele que nos acusa de dia e de noite. O acusador dos nossos irmãos de dia e de noite, fala lá no texto. Então o diabo, quando estava lá no céu, porque enquanto ele não foi expulso na crucificação,
na ascensão de Cristo, depois da ressurreição, foi a época em que ele foi expulso. Enquanto isso não aconteceu, o diabo estava lá, nos acusando diante de Deus. É como fala lá em Hebreus 2, 14 e 15. Por sua morte, Jesus, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo tinha o poder da morte, era o poder de acusação. Era como um promotor de acusação diante de Deus, o tempo todo dizendo, olha, o Senhor não pode perdoar eles. Eles estão debaixo de condenação, porque eles estão em pecado. Eles não podem cumprir a tua lei. Então o Senhor não pode salvá-los. O Senhor tem que puni-los, o Senhor tem que condenar eles. Eles têm que estar afastados de ti. O diabo era como um promotor de acusação, acusando as pessoas continuamente diante de Deus. Essa era a função dele, era o que ele fazia. E a grande arma que ele tinha era o quê? O fato da gente estar em pecado, na escravidão do pecado, e da gente não poder pagar essa dívida. Então o diabo usava isso para nos acusar diante de Deus. Era o trunfo que ele tinha, era a arma que ele tinha para usar contra nós diante de Deus, a acusação por causa dos nossos pecados. Só que quando Jesus morre, diz que ele despojou os principados e as potestades. Quem são os principados e as potestades? Segundo o livro de Efésios 6. Principados e potestades são os nossos inimigos espirituais, que são o diabo e os seus demônios. Jesus, quando morreu, Jesus despojou os principados e as potestades. Ou seja, aqui Jesus está citando o texto numa linguagem de guerra. O que é despojar? Um exército, quando vencia o exército inimigo, ele despojava aquele povo, aquele exército. Tirava todos os seus bens, tirava tudo que ele tinha. Foi isso que Jesus fez na cruz com o diabo. Jesus, quando morreu na cruz, Jesus tirou o que o diabo tinha. Jesus tirou o poder de acusação que o diabo tinha sobre a vida daqueles que haveriam de crer. Porque aqueles que seriam libertos do pecado, nenhuma acusação mais poderia haver contra eles. Nenhuma condenação mais poderia haver contra essas pessoas, que são os cristãos. Então Jesus despojou o diabo. Tirou o poder da morte que ele tinha, o poder de acusar, o poder de, não de matar, porque quem tem o poder de dar a vida ou tirar é Deus, mas o diabo tinha o poder de exigir a morte do pecador, a morte no sentido espiritual, de estar afastado de Deus. Ele perdeu esse poder por causa do sacrifício de Cristo. Então Jesus, dessa maneira, estava vencendo ele. Diz o texto que publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfando deles quem? Os demônios, o diabo. Então aqui está usando uma linguagem de guerra. Com o que era expor ao desprezo, triunfar publicamente os expor ao desprezo. A história mostra que quando um exército vencia outro, quando o exército romano vencia os seus inimigos, o exército romano levava cativo algumas daquelas pessoas que tinham sido derrotadas, daqueles guerreiros. E eles eram levados cativos, presos, acorrentados. E o exército romano entrava em Roma, desfilando diante de todo o povo, num cortejo de vencedor. E quem vinha atrás eram os soldados inimigos, que vinham algemados, vinham nus, feridos, sendo carregados ali, publicamente sendo expostos ao desprezo. E foi ali que criou-se aquele costume de jogar coisas podres, ovo podre, tomate podre, de ficar xingando, falando várias coisas contra aqueles derrotados, porque eles estavam publicamente sendo envergonhados por causa da sua derrota. E mais na frente depois eles iam ser mortos. Ali era só para eles serem publicamente expostos ao desprezo, para mostrar que o exército vencedor tinha triunfado e que o inimigo tinha sido envergonhado. Então, entendendo isso, o que nós vemos que aconteceu na cruz? O diabo tentou ali vencer Jesus, o diabo queria matar Jesus, o diabo queria destruir Jesus. Talvez por um momento o diabo ficou achando que tinha prevalecido. Quando Jesus
estava ali morrendo, sofrendo, morrendo na cruz. Talvez o diabo achava que tinha prevalecido contra Cristo. Só que chega um determinado momento em que o diabo percebe que, na verdade, o tiro tinha saído pela culatra, que ele tinha atirado contra o próprio pé, que ele tinha, na verdade, armado uma armadilha contra ele mesmo. Porque diz o texto que na cruz Jesus triunfou sobre ele. Por quê? Porque Jesus estava tirando, como eu disse antes, o poder do diabo de acusar, porque Jesus estava tirando aquilo que o diabo usava para acusar, que eram os nossos pecados. Ao pagar pelos nossos pecados, Jesus tira do diabo a possibilidade de nos acusar por causa dos nossos pecados. O diabo não poderia mais acusar aqueles que crescem em Jesus, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, e que nenhuma acusação há contra os escolhidos de Deus. Quem tentará acusação contra nós, diz a palavra de Deus? Contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica. Ninguém pode nos acusar, porque nós fomos libertos pelo sangue de Cristo. Jesus pagou na cruz por nós, pelo nosso pecado. Jesus conquistou a vitória ali para nós. Então eu acho maravilhoso a grande reviravolta da cruz, porque enquanto o diabo achava que estava destruindo Jesus, que estava vencendo Jesus, e ali se cumpre a profecia que diz que ele ia ferir o calcanhar de Jesus. Era nesse sentido. Ali aconteceu duas mortes. Ali o diabo estava ferindo o calcanhar de Jesus, no sentido de que estava levando ele à morte. Mas ali Jesus estava pisando na cabeça da serpente. Ali Jesus estava ferindo a cabeça da serpente, que é Satanás. Porque ali Jesus estava triunfando sobre ele na cruz. Ali na cruz o diabo foi despojado. Jesus tirou o poder que ele tinha. Ali Jesus começou a tirar também dele todas aquelas vidas que crescem nele, que iam acreditar em Cristo. Jesus também ia começar a despojar as trevas de todas as pessoas que estavam sendo escravizadas. Então ali na cruz é a grande vitória de Jesus sobre o diabo. Ali na cruz Jesus vence Satanás com o seu sacrifício, com a sua morte. Jesus tira o poder do diabo, o poder dele de acusar, a arma que ele tinha de acusar, que eram os nossos pecados. Jesus tira, Jesus acaba com isso. Jesus triunfa sobre Satanás ali na cruz, como diz, triunfando deles na cruz. Então a cruz não foi um lugar de derrota. A cruz não foi um lugar de humilhação, no sentido real, embora foi em parte. Mas na verdade, no sentido real, a cruz não foi uma derrota. A cruz foi a vitória de Cristo sobre o diabo. Foi a vitória de Cristo sobre os demônios. Ali Jesus estava triunfando sobre eles. Ali Jesus estava conquistando o direito de toda a autoridade, de governar sobre tudo e sobre todos, e de ser o Senhor daqueles que creem no seu nome. Ali Jesus estava conquistando também a vitória para todos os cristãos, para todos aqueles que creem. O diabo foi envergonhado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E aí como fica a situação atual das pessoas? Que é o que a gente precisa entender. Como fica a situação atual dos não cristãos e dos cristãos diante dessa vitória esmagadora de Cristo sobre o diabo ali na cruz do Calvário? O diabo, ele continua agindo. Ele já foi derrotado, ele já foi nocauteado, mas ele está como que um inimigo que está cambaleando. A Bíblia diz no Apocalipse 12 que o dragão ele foi expulso do céu. Miguel e seus anjos expulsaram o diabo, como Jesus disse que aconteceria. Ele foi expulso do céu para a terra. E ele veio com grande ira. E ele continua agindo no mundo. Só que o diabo já foi nocauteado. Ele já foi amarrado, como Jesus disse que faria. Ele foi preso, como está lá. Como está lá em Apocalipse 20. Que é o texto que fala do milênio, que não está se referindo a uma prisão de Satanás no futuro, num milênio futuro. O milênio já está acontecendo.
o milênio não é literal. O milênio é todo o período desde a ascensão de Cristo até a sua volta. E nesse momento, Satanás está preso. Em que sentido? Como diz lá em Apocalipse 20, de que ele não pode mais enganar as nações. Ele não pode mais manter as nações nas trevas. Porque agora o Evangelho de Cristo está sendo pregado. A igreja está crescendo. O reino de Deus está avançando. E o reino das trevas está sendo saqueado, está sendo despojado a cada dia. Todos os dias, mais e mais pessoas estão vindo a Cristo. E todos os dias Satanás está sendo envergonhado e derrotado. Mas ele ainda continua estribuchando. Ele ainda está se debatendo. A sua derrota não foi ainda total e completa. Embora ele já esteja nocauteado, mas ele ainda tem poder. Ele ainda age no mundo. Só que como é que o diabo age na vida daqueles que são cristãos e dos que não são cristãos? Todas as pessoas são alvo da ira de Satanás, porque o texto de Apocalipse 12:12 diz que: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o diabo foi lançado do céu, onde ele acusava as pessoas, mas quando Jesus sobe para o céu, não havia mais lugar para o diabo ficar lá acusando ninguém, porque Jesus agora era o advogado de defesa. Então o acusador cai, é expulso, é despejado de lá. Miguel e seus anjos expulsam o diabo, ele é lançado na terra. E ele vem com grande fúria. Ele vem agora com grande desejo de destruir. Ele vem como um cachorro louco, querendo destruir as pessoas, querendo acabar com as pessoas. Sabendo que pouco tempo lhe resta, ou seja, ele sabe que logo mais Jesus vai voltar de novo. E que Jesus prometeu que voltaria para destruir ele de maneira completa e para levar o seu povo. Mas Satanás não quer entregar os pontos. Ele continua agindo contra os cristãos e contra os não cristãos. Só que o que ele consegue com os seus ataques é diferente. O resultado que ele consegue na vida de quem é cristão e de quem não é diferente. Na vida dos incrédulos, nós vemos que acontece o quê? O diabo os cegou. Aqueles que não são cristãos estão cegos pelo diabo. Como diz lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo tem cegado os incrédulos. Como que ele faz isso? Arrebatando a semente da palavra que é pregada. Como diz na parábola do semeador, quando as pessoas não dão crédito à palavra, as aves do céu vêm e roubam a palavra. É Satanás que rouba a palavra das pessoas, que não dão atenção à pregação do Evangelho e elas permanecem nas trevas, permanecem cegas. Só que com os cristãos não é mais assim. Por causa da vitória de Cristo, os cristãos não podem ser cegos. O diabo não pode cegá-los, pelo contrário, Jesus abriu os nossos olhos. Jesus abriu os olhos de todos aqueles que creem, é o que diz em 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ou seja, vai sair luz, vai resplandecer luz onde há trevas, que são em nós. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, naqueles que são cristãos, por causa da vitória de Cristo no Calvário, a luz de Deus, a luz do Evangelho, a luz da glória de Deus na face de Cristo tem iluminado o nosso coração, iluminou as nossas vidas, nos trouxe das trevas para a luz e nós não mais andamos em cegueira. Agora nós vemos totalmente, nós somos libertos. Agora nós vemos a glória de Deus. Agora nós vemos Jesus. Agora a luz de Deus brilha sobre nós, ao ponto de nós mesmos sermos chamados de luz do mundo. Porque a luz de Deus está em nós. Não há mais trevas, não há mais cegueira. Nossos olhos foram abertos para a gente contemplar a glória de Deus, para a gente ver Deus, para a gente
ter discernimento espiritual, para a gente compreender as coisas de Deus, para a gente entender as bênçãos de Deus, para a gente ver Deus como Ele é, para a gente ter comunhão com Ele. Outra coisa, o diabo guia os incrédulos para a perdição. É assim que o diabo está agindo hoje na vida dos incrédulos. Ele guia eles para a perdição, como diz lá em Efésios 2, 1 e 2, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está falando para os cristãos que Jesus nos deu vida, nos quais, ou seja, no pecado, andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqueles que não são cristãos, como o texto diz aqui, eles andam segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, naquelas pessoas que estão andando em desobediência, que não tem Cristo na sua vida. Eles estão andando segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, é quem rege a vida das pessoas que não conhecem a Cristo. Ele as leva como marionetes para onde ele quer, porque essas pessoas estão cegas. Então, ele arma armadilhas para elas, tentações, oferece para elas todo tipo de vida pecaminosa, de práticas pecaminosas, oferece tudo que é mal, tudo que desagrada a Deus, o diabo oferece para as pessoas que não conhecem a Cristo. Por elas estarem cegas, elas vão sendo levadas pelo diabo, sendo conduzidas pelo inimigo para onde ele quer, para viver uma vida de perdição, uma vida miserável, uma vida destruída, uma vida na escravidão do pecado, fazendo todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Mesmo eles achando que eles é que estão tomando as decisões, mas na verdade, por trás está o espírito das trevas, está o diabo agindo nos seus corações, escravizando eles, levando eles para uma vida de perdição, para longe de Deus. É isso que o diabo faz na vida daquele que não conhece a Cristo. Mas na vida do cristão é exatamente o contrário. No mesmo texto de Efésios, Paulo diz que Jesus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então o que foi que Deus fez? Deus nos deu vida por meio de Cristo. Nos libertou da escravidão do pecado. Quando Ele nos liberta da escravidão do pecado, o diabo perde o seu poder de nos acusar. O diabo não consegue mais nos acusar. E outra coisa, Deus nos dá discernimento. Deus leva o cristão a andar de maneira obediente. Deus lhe dá um novo coração. Deus lhe faz uma nova criatura. Ele nasce de novo. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Ele agora passa a ser uma nova pessoa, com uma nova mentalidade, com a mente de Cristo. Ele passa a ver as coisas como Jesus vê. Ele passa a sentir como Deus sente. A andar de uma maneira agradável a Deus. E o diabo, ele até tenta os cristãos. Tenta levá-los para longe de Deus. E às vezes, se a gente não vigiar, a gente pode cair nas suas tentações. Mas isso não é o normal, isso não é o habitual. O normal é nós estarmos livres das tentações do diabo. É nós não cairmos nos seus enganos. É nós andarmos segundo a vontade de Deus, porque nós temos um novo coração. Nós agora servimos a outro Senhor. O nosso Senhor é Jesus. O nosso Senhor é aquele que amarrou Satanás. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Nós não servimos mais o diabo. Nós não somos mais subjugados pelo diabo. Ele não nos leva mais para onde Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor por essa tão grande libertação. Outra coisa que o diabo faz na vida dos incrédulos, ele os leva a viver uma vida miserável. João 10,10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem é o ladrão aqui? O ladrão, no contexto da passagem, são os falsos profetas enviados por Satanás
para roubar, matar e destruir as pessoas. Porque essa é a vontade do diabo, que é o lobo, que envia os ladrões, os mercenários, para matar, roubar e destruir. A vontade do diabo, que é o lobo, é matar, roubar, é destruir. O diabo quer levar as pessoas a viver uma vida miserável. Ele tem continuado fazendo isso na vida dos cristãos. Porque a vitória de Cristo não tem efeito para eles, porque eles estão rejeitando Jesus. Aqueles que não são cristãos. Então, essas pessoas que não têm Cristo, elas vivem uma vida miserável. O diabo tem liberdade para agir na vida deles, porque eles estão rejeitando a Deus. Não querem se colocar debaixo da potente mão de Deus. Não estão acampados debaixo das asas de Deus. Então o diabo tem acesso a atacá-los. O diabo consegue atacá-los muitas vezes no corpo, lançando doenças físicas, doenças emocionais, perturbações, loucuras, depressões, angústias, desejo de suicídio. O diabo age também no sentido espiritual, levando as pessoas a uma vida miserável, a uma vida cada vez mais longe de Deus, vivendo uma desgraça dia após dia. Quantas famílias não estão desgraçadas nessa hora? Talvez a sua vida mesmo que está me ouvindo. Você vive uma vida desgraçada, a sua família vive uma vida desgraçada, uma vida miserável. Eu não estou falando no sentido material não. No sentido de que não há paz, não há alegria, não há felicidade, não há comunhão, não há amor. Só há destruição, só há trevas, só há briga, só há intriga, só há discórdia, desunião. Isso é obra do diabo. Isso é obra de Satanás na vida das pessoas, levando elas a viver uma vida miserável, levando elas a viver longe de Deus. Não é assim na vida do cristão. Não é assim na vida daquele que tem a Jesus. Porque assim como em João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o que acontece? Com relação aos cristãos, o diabo não tem poder para nos destruir, para nos dar uma vida miserável. Mas Jesus tem poder para nos dar uma vida em abundância. Então no momento que Jesus venceu o diabo na cruz, Jesus conquista a autoridade para vir agora oferecer salvação para as pessoas, e aqueles que aceitam a salvação, Jesus os liberta das mãos do diabo. Jesus os arranca do reino das trevas para o seu reino de amor. Jesus os traz, quebra os grilhões, quebra as cadeias, tira eles da vida miserável que eles viviam, escravizados pelo pecado, subjugados pelo diabo. E Jesus vem e dá uma vida em abundância, vida eterna, vida feliz, vida alegre, vida com paz, vida com comunhão com Deus, vida com perdão, vida de adoração, vida na presença do Pai, vida de comunhão contínua na presença de Deus, sendo cheios do Espírito Santo, usufruindo de amizade com Deus, de comunhão, bênção de Deus na família, na casa, na sua vida emocional, física, em todos os sentidos. Vida abundante é o que Jesus dá para aquele que crê. Por quê? Porque essa pessoa foi liberta das garras de Satanás e agora está no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. Então, é assim que Deus age na vida do cristão. Veja outra coisa maravilhosa. Diz lá em Apocalipse 12:11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Falando do cristão. Os cristãos também venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos só vencedores. Nós somos mais que vencedores, porque além de vencedores, nós ainda somos abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. E nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro, por causa da sua palavra. Vencemos quem? Vencemos o dragão, como diz lá em Apocalipse. Vencemos o diabo. O diabo foi vencido também por nós, por causa
da vitória de Cristo. O diabo agora também está debaixo dos nossos pés, por causa da vitória de Jesus, pelo fato de Jesus ter esmagado a sua cabeça. Toda a igreja também triunfou sobre o diabo, e todas as pessoas que viviam oprimidas pelo diabo, mas que creram em Jesus, alcançaram libertação da parte de Deus, e agora estão reinando com Cristo, estão usufruindo da vitória de Cristo, enquanto o diabo está debaixo de humilhação e vergonha pública, desde o dia da cruz até hoje. E aqui também, nos cristãos, na vida dos cristãos, nós somos protegidos dos ataques do diabo. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, ou seja, que ele guarda a Deus no seu coração. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o maligno, o diabo, não tem poder para nos tocar. Não tem poder para fazer nada contra os cristãos. Ele não tem autoridade sobre nós, porque nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele não nos toca. O mundo jaz no maligno. O sistema está dominado pelo maligno. Mas nós estamos no reino de Deus. Nós somos de Deus. Nós não somos deste mundo. Nós reinamos com Cristo. Nós temos um Senhor sobre nós. O diabo não tem poder sobre nós. Toda vez que o diabo olha para um cristão, ele vê o selo de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. O cristão é marcado pelo Espírito Santo. O diabo olha para nós e vê o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado nas nossas vidas. Ele nos vê que o sangue de Cristo nos purificou e que nós somos alvos mais que a neve. Nós somos purificados. Então toda vez que o diabo olha para nós, ele tem que baixar a cabeça e reconhecer: aquele ali eu não posso tocar, aquele ali é de Deus, eu não tenho acesso àquela vida. A vontade do diabo era nos destruir, era trucidar conosco. Cada dia que nós amanhecemos, nós somos alvos do ódio de Satanás. Se ele pudesse, ele nos pegava no pescoço e nos destruía. Mas ele não tem poder para isso. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. E o diabo anda em derredor, tentando chegar perto, mas ele não tem acesso às nossas vidas. A não ser que a gente dê liberdade para ele, vivendo no pecado, desobedecendo a Deus. Mas se a gente estiver com Deus, ele não tem acesso a nos tocar. A não ser que Deus permita, com algum propósito, de trabalhar na nossa vida, como foi na vida de Jó. Mas fora isso, o diabo só tem que olhar e assistir a nossa vitória de camarote. Ele tem que olhar e ver nós triunfando em Cristo. Ver a gente triunfando por causa da vitória de Cristo, reinando com Cristo. E mais do que isso, além dele ver a gente reinando com Cristo, dele saber que não pode nos atingir mais, ele ainda tem que aguentar o fato de que a igreja vai contra ele dia após dia. Nós vamos contra ele para tirar as vidas que estão lá nas trevas sendo subjugadas. E nós vamos lá em nome de Jesus e despojamos o diabo. Estamos tirando aquelas vidas que estão em perdição. E o diabo ainda tem que aguentar isso, de ver todos os dias a igreja avançando contra as portas do inferno e destruindo as obras de Satanás em nome de Jesus Cristo e trazendo pessoas para o reino de Deus. E o diabo dia após dia sendo envergonhado. E o cristão dia após dia triunfando sobre ele, triunfando sobre Satanás. Tudo isso por causa da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome para sempre. E eu quero concluir dizendo o seguinte: no final da história, quando Jesus voltar, vai acontecer o seguinte, para completar sua vitória. Está lá em Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, que é o inferno,
onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é o destino de Satanás. Destino final, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Jesus vai lançar o diabo no lago de fogo e enxofre. Na última batalha, no final da última batalha, Jesus vai lançar o diabo no lago de fogo e enxofre. Eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Será a derrota final e completa de Satanás nesse dia. E quanto à igreja? O destino da igreja será totalmente diferente, como diz lá em Apocalipse 22, do 3 ao 5. Nunca mais haverá qualquer maldição, falando da nova terra e dos novos céus, da cidade santa, a nova Jerusalém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, que somos nós, a igreja. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Na nossa testa está o nome de Deus, marcados com o nome de Deus. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso destino. Essa é a vitória final que está reservada para nós. Enquanto o diabo vai ser lançado no inferno, a igreja vai estar no céu, revestida da glória de Deus, a luz de Deus brilhando sobre o nosso rosto, e nós reinando com Deus pelos séculos dos séculos. Nós vamos estar na posição que o diabo sempre quis. O diabo quis reinar, o diabo queria o trono de Deus, mas ele vai ser lançado no inferno. E nós vamos estar reinando com Deus. Nós vamos estar na presença gloriosa de Deus para sempre, vivendo uma vida de paz, alegria eterna, de adoração, comunhão infindável, sem fim, na presença de Deus, adorando o seu nome para sempre, sendo revestidos da sua glória, com a sua luz iluminando sobre nós, contemplando a sua face, conhecendo o Senhor, conhecendo as suas maravilhas, andando na sua presença, contemplando o seu rosto lindo, andando em comunhão profunda com Ele, sendo envolvidos pelo seu amor, sendo abraçados por Deus, caminhando com Ele em profunda comunhão gloriosa todos os dias, pelos séculos dos séculos, reinando com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, para sempre. E nunca, nunca seremos envergonhados. E tudo isso porque um dia Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Jesus triunfou sobre ele. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Nos libertou da morte, das garras de Satanás. E nos deu vida eterna. Isso também está acessível para você. Se você não creu em Jesus ainda, se você crê, tudo isso que eu falei é para você também. Você pode receber tudo isso. Deus não quer lhe condenar. Deus não quer você afastado dele. Se você crê em Jesus, toda essa vitória de Cristo será sua também. Você vai ser vitorioso com Cristo. Mas se você não aceitar a mensagem do Evangelho, se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus, você infelizmente vai continuar debaixo de condenação, sofrendo tudo aquilo que eu disse aqui. E no final de tudo, será lançado no mesmo local onde o diabo está. E lá o diabo não vai governar você. Ele vai ser atormentado junto com você no lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. Esse é o destino final daqueles que rejeitarem a Jesus, que não quiserem usufruir da sua vitória. Mas essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus não é essa. Se você crer no seu Filho Jesus, entregar a sua vida para Ele, reconhecê-lo como Senhor, você será salvo, terá a vida eterna na presença de Deus e reinará com Ele pelos séculos dos séculos. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.